Bom dia a todas, a todos. Nós estamos iniciando um outro programa, Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Essa é uma proposta de trazer ao nosso público brasileiro, eventualmente de outros países, temas, questões da área de relações internacionais, promovidas pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que é um programa que envolve uma parceria entre a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, a Universidade de Campinas, a Unicamp, e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Nós temos um apoio de uma equipe nesse programa, a Amanda e o Roberto, da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e o Ângelo Lira, que é estudante aqui do programa, a quem agradecemos. E temos o apoio do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. A nossa proposta é que os participantes possam encaminhar os seus comentários, as suas dúvidas, suas indagações ao vivo. Então, quando entenderem por bem, por favor, fiquem bastante à vontade para que possam então participar de uma maneira bastante direta das proposições que serão aqui apresentadas hoje. Gostaria, antes de iniciarmos efetivamente o tema, convidá-los à participação para o nosso simpósio de relações internacionais, aqui do programa, entre 7 e 10 de novembro do corrente ano. No site do próprio programa há informações adicionais. Nós temos uma programação bastante densa, com convidados do país e do exterior, para tratar um conjunto de questões, também de temas do campo das relações internacionais. O nosso convidado de hoje é o professor Sérgio Aguilar, da Unesp e do programa Santiago Dantas, especialista no campo da segurança internacional e da defesa, e hoje a temática proposta é considerarmos e conversarmos a respeito dos desafios do combate ao terrorismo contemporâneo. Então essa é uma questão, obviamente, que tem um peso muito acentuado, uma temática que constantemente não apenas está na mídia, mas nos leva a um conjunto de preocupações. Temos aqui, inclusive, estudantes e outros professores que se dedicam a esta questão. Costumeiramente, cotidianamente, temos acompanhado o que vem ocorrendo no mundo. Então, agradecemos, Sérgio, pela sua presença e, por favor, a palavra é sua para dar início à nossa reflexão, ao nosso debate. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer, sempre é um prazer estar aqui. E o tema é o terrorismo. Eu acho que antes de nós chegarmos nesse ponto dos desafios do combate ao terrorismo contemporâneo, é interessante apresentar algumas coisas sobre o tema. Na realidade, não há um consenso em termos do que é realmente terrorismo. Há uma série de conceitos apresentados por diferentes estados, diferentes instituições, e que, quando nós analisamos esses conceitos, a gente tem alguns pontos em comum. Primeiro, o uso ilegal ou a ameaça do uso da violência. Segundo, civis e propriedades como alvo. Terceiro, os propósitos políticos dirigidos a uma instituição, um Estado ou uma organização, de modo a compelir os seus agentes a agir ou se abster de agir de uma determinada forma. E, por último, a provocação ou a manutenção de um estado de terror, né, em uma população ou um setor dessa população. A expressão terrorismo, na realidade, ela foi se alterando na história para acomodar, vamos dizer assim, vernáculos políticos e diferentes discursos em diferentes contextos e em diferentes épocas. O termo, né, na realidade, ele aparece pela primeira vez no Dicionário da Academia Francesa, de 1798, se referindo ao período em que a França foi governada pelos jacobinos, de agosto de 1792 a julho de 1794. Antes, um pouco antes, o Edmund Burke ele já tinha se referido a Robespierre e a esse período da Revolução Francesa
como o regime do terror. Ora, então, esse conceito moderno do terrorismo, na realidade, ele surge relacionado com o terrorismo de Estado. Posteriormente, ele vai se modificando. Então, a gente tem, já no fim do século XIX, a utilização do terrorismo por agentes não estatais, como foi o caso dos irlandeses e como foi o caso dos russos. Aí tem um parênteses que o primeiro atentado suicida foi praticado por russos, né, em 1881 contra o czar. É o primeiro atentado terrorista na história. Depois a gente vai para um período em que retorna o terrorismo de Estado, no regime da antiga União Soviética, do nazismo, para retornar à prática de atos terroristas por grupos não estatais. Aí já ligado ao movimento anticolonialismo, ligado a movimentos de independência dos Estados. Esse terrorismo que nós temos hoje, ligado à questão religiosa, ao mundo islâmico, ele é mais novo, ele inicia a partir da década de 80. Ora, então a gente tem esse vai e vem, né? Vamos lembrar que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o atentado ao arquiduque Ferdinando, em Sarajevo, né? Praticado por nacionalistas sérvios bósnios, ou seja, agentes não estatais. É interessante lembrar também que o primeiro atentado à bomba é o atentado ao Hotel Rei Davi, em 1946, na Palestina, praticado por um grupo nacionalista israelense, judeu, o Irgun, liderado pelo Menachem Begin, que depois se torna, tempos depois, primeiro-ministro de Israel. Ora, então, uma outra ideia também é o terrorismo como uma lógica ou como um meio. Né? A maior parte dos grupos utilizam os atos terroristas como um meio para atingir um fim, normalmente um fim político. De qualquer forma, a ideia é, ao praticar o ato, né, esses grupos conseguirem, e principalmente hoje em dia, a propaganda necessária para a mensagem necessária, que ela seja enviada de maneira em que auxilie a consecução dos objetivos do grupo. E aí há um outro problema, que é definir determinados grupos como terroristas ou como insurgentes. Né? Alguns países, como os Estados Unidos, publicam já há algum tempo uma lista de grupos terroristas. Nessa lista, por exemplo, as Farc eram incluídas como um grupo terrorista, quando, na minha opinião, na realidade, eram uma insurgência. Então, a questão de definir grupo como terrorista ou não é uma questão delicada. E está ligada também a não se conseguir um consenso. Né? A ONU nunca conseguiu aprovar uma definição de consenso sobre o que é terrorismo. Ora, uma outra característica as mudanças que a gente tem em relação ao terrorismo, é que os grupos, se nós pensarmos a partir lá do século XIX, os grupos considerados terroristas, eles sempre estiveram confinados a espaços políticos e geográficos bem específicos. Né? A maioria dos grupos ainda hoje são assim. Se a gente pensar no Al-Shabaab, né, o espaço que ele atua é Somália e algumas partes do Quênia. Se nós pensarmos Boko Haram, o espaço que ele atua é Nigéria e partes de alguns países que fazem fronteira com a Nigéria, né? Como o Níger, Chad e Camarões. A questão é, com a Al-Qaeda, houve a internacionalização do terrorismo. Porque a Al-Qaeda passou não só a atuar em qualquer lugar, como também criou uma rede de organizações filiadas, né, como o Al-Shabaab, a Frente al-Nusra, na Síria, e algumas organizações criadas pela própria Al-Qaeda, como a Al-Qaeda do Magrebe Islâmico,
a Al-Qaeda da Península Arábica. Então, a Al-Qaeda, na realidade, conseguiu criar uma rede, vamos assim dizer, terrorista. O Estado Islâmico provoca mais uma inovação. Por quê? O Estado Islâmico é um grupo considerado terrorista, e aí nós podemos discutir se é realmente terrorista ou seria um grupo insurgente, porque ele tinha uma proposta, na realidade, na minha opinião, de criação de um novo estado das coisas, de um novo mundo, né, em torno do tal do califado que eles declararam. Lógico, um estado, né, islâmico, né, mas havia uma outra proposta, né, além de simplesmente praticar o ato terrorista. Ora, mas o Estado Islâmico, ele domina território. Então, durante o período e no auge do Estado Islâmico, ele dominava uma grande área no Iraque e na Síria. Né? Surge no Iraque, se fortalece no Iraque, né? Com a junção de vários grupos que lutavam contra os norte-americanos, a coligação liderada pelos norte-americanos no Iraque, e se aproveita do caos da Síria para dominar, conquistar território na Síria. E uma outra coisa que o Estado Islâmico fez muito bem é a propaganda. E com essa propaganda, o Estado Islâmico conseguiu adeptos, pessoas de várias partes do mundo que foram para aquela região se juntar e lutar com o Estado Islâmico. Por conta das regiões que ele dominou, que deram a ele, principalmente regiões petrolíferas, que deram a ele, a esse grupo, um dinheiro, né, uma boa fonte de financiamento, o Estado Islâmico também pagava salário. Ainda paga, né, apesar de ter reduzido por conta das ações internacionais. Mas, e conseguiu criar um grupo, né, muito bem comandado, controlado, para dominar aqueles territórios que o Estado Islâmico dominou. Uma outra coisa que é interessante, e aí nós vamos para o estado atual das coisas em relação ao terrorismo, é a característica dos atos terroristas. Né? Se inicialmente haviam atentados praticados com bomba ou com armas contra agentes do Estado, posteriormente nós temos civis como alvo, que nada tem a ver, né, com o grupo, com a repressão ao grupo. Então, são civis que passam a ser alvos desses ataques, principalmente por conta da propaganda. Né? E aí entra toda essa evolução dos meios de comunicação. Né? E que, se a gente pensar no 11 de setembro, né, o segundo avião que atingiu as Torres Gêmeas foi ao vivo. O mundo inteiro viu aquele avião. Então, o impacto que isso tem, né, a utilização da mídia é importante para esses grupos. Mas os atentados, eles eram planejados e executados por membros do grupo. Se nós pensarmos como deve ter sido o planejamento, a execução, a preparação, a execução do 11 de setembro. Planejado, coordenado pela cúpula da Al-Qaeda nas montanhas do Afeganistão e executado nos Estados Unidos, por membros da organização que foram preparados para isso. A coisa se modifica. Por quê? Porque hoje nós temos pessoas... Né, vamos voltar um pouquinho. Os atentados de Paris, por exemplo, de Bruxelas, anos atrás, foram praticados por pessoas que estiveram junto do Estado Islâmico e retornaram para a Europa. Mas a partir daí, a gente tem a prática de atos terroristas, considerados terroristas, por pessoas que nunca estiveram ligadas a esses grupos, por pessoas que não fizeram parte do Estado Islâmico, mas que por alguma motivação praticam atos terroristas. Como os atentados na boate em Orlando, como os atentados no Reino Unido, em Londres, né? Como
o atentado, o último agora em Barcelona, né, praticado por pessoas que, por algum motivo, se tornam propensas a realizar esses atentados. Se nós pensarmos os atentados em Paris, e que na realidade foi o estopim para o envolvimento maior de países, principalmente da Europa, na ação contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, foram atentados com bomba e arma. Então, já houve uma simplificação de como praticar o atentado. Logo depois, a gente tem, né, que a gente pode até dizer, está virando moda no nosso jargão. Né? Não precisa mais conseguir arma nem explosivo para praticar atentado. Basta alugar ou furtar uma van e atropelar pessoas em área de grande movimento, como aconteceu em Londres e como aconteceu o último em Barcelona. Isso traz um complicador maior para aqueles que lidam com a questão do terrorismo. Porque se antigamente, tempos atrás, os serviços de inteligência, os órgãos responsáveis pelo anti- e contra-terrorismo procuravam mapear a organização considerada terrorista, os seus membros, para tentar identificar ou levantar possibilidades de atentados e como se precaver, como fazer isso hoje em dia com um cidadão que a princípio é um cidadão comum, que vive num determinado país e que prepara uma bomba caseira, como essa agora em Londres, né? Ou aluga uma van, um caminhão, como os atentados em Berlim, naquela feira de Natal, né? E pratica um atentado. É muito difícil para os serviços, vamos dizer assim, de inteligência e voltados ao combate ao terrorismo, identificar e precaver e evitar um atentado desse tipo. Pior ainda, com a derrota do Estado Islâmico, e ele será derrotado, porque ele não tem capacidade de lutar contra toda essa coalizão, tanto do Ocidente como o russo. Quer dizer, o Estado Islâmico conseguiu colocar todo mundo contra ele. Até a própria Al-Nusra luta contra o Estado Islâmico na Síria, né? Ele será derrotado. Já perdeu muito território e vai ser derrotado na Síria, mas não vai desaparecer. E pior, muito desses combatentes chamados jihadistas que atuam com o Estado Islâmico, eles vão retornar. Ou vão sair e ir para outros países, principalmente para a Europa, como refugiados, ou vão retornar para o país de origem e vão estar propensos a cometer esse tipo de atentado. Sérgio, deixa eu aproveitar. Pela sua exposição, dá para entender que estamos inaugurando uma nova fase de terrorismo, ou seja, pela forma com que os atos têm sido praticados. Mas retomarmos um pouco ainda a fase anterior, que era possível eventualmente tentar mapear esses grupos, há aí uma agenda que as grandes potências determinam e elas definem o filtro do que é ou não é o ato terrorista e quem são os nossos inimigos, como frase que foi empregada mais de uma vez. E uma dessas questões que podem trazer complicadores é uma relação, por vezes, direta e às vezes até, quem sabe, definitiva, de que determinadas questões de terrorismo estão ligadas a determinadas religiões, né? E isso acaba provocando uma cisão no mundo numa outra dimensão que não é exclusivamente política. Como que você vê esse aspecto no campo do terrorismo? Se nós pensarmos o atentado em Oklahoma, não é? Aquele atentado contra um prédio público em Oklahoma, não foi praticado por nenhuma pessoa ligada à religião ou a um grupo terrorista. Os atentados na Noruega, não é? Também não tem ligação nenhuma. O problema é que, na minha opinião, as ações das potências, principalmente dos Estados Unidos, nos últimos anos, e que pioram, vamos assim dizer, com a chamada guerra ao terror do senhor George Bush,
acabaram influenciando, né, vamos assim dizer, aumentando a propensão de ações terroristas. Né? Então, o papel que a grande potência do pós-Guerra Fria deveria exercer, dando estabilidade no mundo, na realidade, na minha opinião, gerou instabilidade. Instabilidade. Não é? Não há dúvida que a invasão, por exemplo, do Afeganistão, e principalmente do Iraque, da maneira como ela foi realizada e com os motivos que foram apresentados, acabaram resultando em mais estabilidade, não só no Oriente Médio, como no restante do sistema internacional. Se nós pensarmos que a ação legal, sob o ponto de vista do direito internacional, a ação internacional na Líbia, né, destituindo e permitindo até que o ditador fosse morto, gerou mais instabilidade no norte da África e tem gerado problemas, se a gente pensar em termos de refugiados, indo para a Europa, do que com o Gaddafi, com um ditador na Líbia. Ora, então, o papel das potências, né, que se pensou quando acabou a Guerra Fria, que poderiam, principalmente os Estados Unidos, tornar o mundo mais seguro, o tal do fim da história, né, não aconteceu. Nós estamos num mundo muito mais instável, principalmente se pensarmos nessa capacidade de agentes não estatais em gerarem insegurança do que a gente tinha antes. E parece uma bola de neve, porque uma ação tem uma reação que acaba provocando o surgimento de novos grupos, de novos atentados, e, na minha opinião, atentados do tipo que nós tivemos nesses últimos, eles vão ocorrer com mais intensidade. Ok. É um convite para que quem esteja participando diretamente do nosso programa possa encaminhar suas dúvidas, indagações, seus comentários. Ainda há tempo para que o professor Sérgio os comente. Se eventualmente não houver tempo neste programa, nós passaremos ao professor e oportunamente ele possa fazer o contato. Há um ponto que era uma questão central da sua proposta aqui para o nosso programa, que é exatamente agora o combate ao terrorismo. Se entendemos que havia um formato e agora há mudanças nessa forma de produzir atentados terroristas, é o que você mesmo sugeriu como os desafios para o combate ao terrorismo. Eu não estou buscando encontrar respostas simples para questões tão complexas, mas qual a sua visão mais geral desse quadro de combate ao terrorismo? Quando nós estudamos o tema, a gente percebe claramente que a capacidade de adaptação desses grupos terroristas, ela é muito maior do que a capacidade de adaptação dos Estados. Ora, então, o que acontece? A máquina estatal, né, ela é muito complicada em termos de mudança e demorada. Se nós pensarmos que o 11 de setembro, nos Estados Unidos, resultou em toda uma reengenharia das instituições de segurança dos Estados Unidos, que são a maior potência e têm dinheiro para fazer essa reengenharia, né, sem que tivesse um resultado, né, que se esperava, vamos assim dizer. Os norte-americanos tiveram uma dificuldade muito grande de colocar em prática o que eles chamaram de interagências, que seria o quê? Uma ligação entre diversos órgãos do Estado e desses órgãos com órgãos similares no exterior que permitisse que um 11 de setembro não acontecesse novamente. Ou seja, se identificar, né, e fazer o antiterrorismo. Ora, se eles tiveram essa dificuldade, vamos pensar em países como o Brasil, por exemplo, de criar ou modificar toda essas práticas e essas instituições que são responsáveis. O tempo é muito maior. O tempo para fazer isso é muito
ele é lento, enquanto que as organizações, elas se adaptam e se modificam rapidamente, porque são pequenas, né? Vamos pensar na Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda, mesmo com todo o combate, né, que foi empregado contra a Al-Qaeda, principalmente pós 11 de setembro, não só após 11 de setembro, antes nós já tínhamos um combate à Al-Qaeda. Com a morte do Bin Laden, a organização não acabou, ela continua capaz de realizar atentados, não só atentados, como continua financiando e apoiando os grupos filiados. O que está acontecendo no Iêmen? O que nós temos no norte da África? Não é? Com uma atuação desses grupos filiados, como a Al-Qaeda da Península Arábica, a Al-Qaeda do Maghreb, e nós já temos aí praticamente 20 anos de ações específicas contra a Al-Qaeda. Por quê? Porque ela tem uma facilidade de se adaptar, de modificar procedimentos que as instituições do Estado demoram, são mais lentas para fazer isso. Então, eu acho que essa luta ainda vai permanecer desigual. Né? Se nós pensarmos em Brasil, por exemplo, nós não temos no Brasil um esquema para tratar do terrorismo fixo. O que nós tivemos com o tal dos grandes eventos, que o próprio governo chamou, Copa do Mundo, Olimpíada, foi a criação de um aparato, né, para tratar, lidar com o terrorismo, anti- e contra-terrorismo, ad hoc, específico para aquelas ocasiões. Houve um grande aprendizado, o que se aprendeu na Copa do Mundo foi utilizado, essas lições na Olimpíada, né, mas nós não temos um esquema, vamos dizer assim, fixo, e que, na minha opinião, como envolve uma série de instituições, uma série de ministérios, tem que estar na Presidência da República, em algum órgão na Presidência da República, que vá coordenar, que vá tratar do tema, né? Porque há uma série de instituições, de ministérios com práticas diferentes, né? Incluindo militares, civis, polícias e etc. e tal. E tem que haver o órgão central que cuida disso no Brasil tem que estar ligado à presidência, não tem como. Né? Mas nós não temos um quadro desse aqui. E Sérgio, vou aproveitar porque nós já estamos encerrando o programa e eu vou pedir um certo exercício de profecia. Né? Se nós pensarmos o Brasil, a América do Sul, a América Latina e agora com essas novas formas de se praticar atos terroristas, como que você vê, então, os cenários para uma região, embora já os atentados lá no passado, na Argentina, por exemplo, se a nossa região é uma região que pode descurar de pensar nessa questão ou já está mais do que na hora de colocarmos na agenda esse tipo de preocupação em relação ao terrorismo? Você citou bem o exemplo da Argentina, acho que ampara o que eu vou dizer. Os atentados em Buenos Aires não foram dirigidos contra o Estado argentino, nem contra o povo argentino. Né? Eles aconteceram, mas foram direcionados a Israel, ao judeu. Ora, esse é um exemplo que nós não podemos nos descuidar disso. Há a possibilidade de atentado terrorista no Brasil ou em países da América do Sul? Há. Se nós pensarmos no que aconteceu na Argentina. Há a probabilidade? Não, a probabilidade é pequena. Ora, mas é a obrigação do Estado, né, como o grande responsável pela segurança do Estado, pensar nisso. Então, o terrorismo, se há uma possibilidade, ele tem que ser tratado. Ele tem que ser tratado, lógico, que não da mesma maneira como os países europeus, como uma França, um Reino Unido ou os Estados Unidos pensam e tratam, mas ele tem que ser tratado. Né? E aí é que entra, tem que haver os órgãos responsáveis e eles têm que trabalhar em relação a isso. E tem que, principalmente, se coordenar
e se ligar entre eles. Ou seja, não há como pensar em terrorismo sem pensar em inteligência. E aí é que está um outro problema. É um trabalho que não aparece, é um trabalho demorado, é um trabalho caro e que encontra uma dificuldade muito grande de ter os recursos necessários. Uhum. Por quê? Porque não é prioridade na agenda, porque não tem a visibilidade que os políticos gostam que tenha para justificar o aporte de recursos. Então, há uma série de senões e que prejudicam o avanço, eu acho que tanto no Brasil como nos demais países na América do Sul, em dotar o Estado de uma capacidade de lidar com o terrorismo. Muito bem. Nós chegamos ao final, agradecemos bastante àqueles que nos acompanharam ao longo desse programa. Esse programa é também gravado e estará disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Então, posteriormente, inclusive, é possível manifestar-se ali a respeito da questão que tratamos hoje e que tem, evidentemente, um impacto realmente muito importante e, claro, certamente perverso no campo das relações internacionais. Muito obrigado, professor Sérgio Aguilar. Obrigado a todos que nos acompanharam. E nós já temos um programa já agendado para a próxima quarta-feira, dia 4 de outubro. Então participem, não percam. Eu entendo que será novamente um debate bastante profícuo, bastante interessante, ao qual então convido a todos vocês. Um muito bom dia a todos e a todos.